Olá pessoal, tudo beleza? Gente, aqui é o Alexandre do canal O MacGuffin, dando início a uma nova série sobre filmes. Nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar bem rapidamente do que se trata o gênero giallo. Gente, o giallo é um gênero italiano de terror, suspense e mistério que basicamente fez imenso sucesso não só na Itália, como em todo o continente europeu e em grande parte do nosso planeta entre a segunda metade dos anos 60 e iniciozinho dos anos 80. De onde vem o nome giallo? Antes que eu entre nas minúcias do gênero. Giallo, gente, é uma palavra italiana que quer dizer amarelo. Esse nome passou a ser utilizado para definir um determinado tipo de filme de terror e suspense em virtude da influência que estes filmes tiveram a partir da literatura policial e de suspense produzida na Itália desde o iniciozinho dos anos 30, num processo que nos lembra muito o porquê do surgimento do termo filme noir nos anos 40, que era, em larga medida, uma referência à série noir de livros produzidos pela editora francesa Gallimard. Caso vocês queiram mais informações a esse respeito, é só checar o vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar dessa tela para que vocês possam observar. É um vídeo que faz parte da nossa playlist sobre filme noir. O gênero giallo basicamente passou por um processo semelhante. O que ocorre é o seguinte, gente. A editora Mondadori começou em 1929 a produzir uma série de livros, que no caso eram lançamentos em língua italiana, de clássicos do suspense e da literatura policial. Então você tinha a publicação de clássicos de Agatha Christie, Edgar Allan Poe e até de Raymond Chandler. E o que os unia, gente, além deles serem semelhantes em termos de produção editorial à literatura pulp da época, livros produzidos de forma barata e que abordavam temas policiais, era o detalhe de que a capa dos livros dessa série, da Mondadori, eram todas amarelas. Daí o nome dessa série ser Il Giallo Mondadori, o Amarelo Mondadori. O sucesso dessas edições nas décadas seguintes fez com que outras editoras italianas assumissem a mesma linguagem gráfica. Então, mesmo outras casas de publicação iriam começar a lançar livros policiais e de suspense com capas amarelas. E as histórias ficariam cada vez mais rocambolescas. Quando não na literatura, já no cinema italiano, ao se valer da estética dessas histórias e criar suas próprias tramas de suspense e mistério já na segunda metade dos anos 60. Para além dessa influência literária, gente, houve uma clara influência cinematográfica sobre o gênero giallo, que foi o filme Psicose, de Alfred Hitchcock, lançado em 1960. Hoje, Psicose pode até parecer um filme um tanto quanto moderado, na nossa época em que estamos acostumados a ver séries sobre serial killers, mas em 1960 o filme foi considerado incrivelmente revolucionário por apresentar um personagem, no caso uma figura de um homicida, não vou entregar spoilers de Psicose, mas que seria marcado enquanto personagem por distúrbios psicológicos profundos associados a questões de cunho sexual. Essa psicologização do assassino ou da assassina seria um dos motes do gênero giallo. Se o filme de Hitchcock, em 1960, ainda teve de seguir à risca alguns elementos do Código Reis, o código de conduta moral que era imposto sobre os filmes produzidos em Hollywood desde meados da década de 30 e, portanto, tinha de ser muito comedido e sutil na forma em que retratava questões como relações sexuais, atração física e, basicamente, assassinatos, o gênero giallo italiano não se via obrigado a fazer nada do tipo.
Então, se numa clássica cena de Psicose, como aquela em que a personagem Marion Crane é morta no chuveiro por uma figura estranha com uma faca, nós praticamente não vemos nenhuma cena clara da faca entrando no corpo da personagem, o gênero giallo não fará nada parecido. Ele não será marcado por sutilezas, muito pelo contrário. A violência era esteticamente presente em todos os filmes deste gênero italiano. Quando um assassino enfiava uma faca em algum personagem, não só isso era mostrado em primeiro plano, como você via claramente o sangue jorrando. E como muitos críticos poderiam dizer, nunca houve sangue tão vermelho quanto no gênero giallo. Mas, gente, essa é só uma ligeira e breve apresentação das influências que marcariam o gênero giallo. No vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre o que esse gênero é, quais são os seus traços característicos e quais foram os seus maiores cineastas. Então, gente, não se esqueçam de seguir o canal e apertar a sineta para saber quando os próximos vídeos da série virão. Gente, mais uma vez agradeço muito a todos que estão seguindo e desejo a todos bons filmes.